Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco, amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Unis, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o do cliente e mais. Temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho Ucaia 09. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes de toda a região. No ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Tico Ferenci, Ailton Santana e na técnica, Gabriel Santana. Hoje, 26 de agosto. Hoje é o dia, sabe de quê, gente? Vocês sabem o que se comemora hoje? Hoje, viu, Maguila? Você que tem um doguinho em casa, um cachorrinho, que é o melhor amigo do homem, dia 26 de agosto, dia mundial do cachorro. Eu mesmo não sabia, né? Mas hoje é o dia mundial do cachorro, viu? Melhor amigo do homem. E hoje, né, estaremos aqui falando, né, do que foi de manchetes no mundo internacional, nacional e da nossa região. Falando principalmente da dupla Bavi. O Bahia que jogou contra a equipe do Botafogo, empatou de 0-0 ontem. O jogo ontem poderia ser 2-2, 3-3, seria nada de anormal, né? O Botafogo teve 2 bolas na trave, o Bahia criou várias chances. O John, goleiro da equipe do Botafogo, defesas maravilhosas, fantásticas, queima-roupa. E o Marcos Felipe também não deixou a desejar. Pra mim, os destaques do Campeonato Brasileiro, os 2 melhores goleiros, na minha opinião, né? E quem? O Rossi, do Flamengo também, o Gabriel tá falando aqui. Mas estão fazendo um grande campeonato com o John e o Marcos Felipe. Vitória começou apático o primeiro tempo diante da equipe do São Paulo ontem. Perdeu 2-1 no Morumbis. Segundo tempo partiu pra cima para poder ver se conseguiu um empate, fez um gol de pênalti. Teve alguma outra oportunidade que o Carlos Eduardo, minha Nossa Senhora, como é que ele perde um gol daquele? Deu um chapeteco, a bola escapuliu do pé dele, né? O Pedro Raul também, inacreditável. Pedro Raul foi pior no jogo do Corinthians ontem. Enfim, Fortaleza, novo líder do campeonato. O Voivoda tem que ter tranquilidade agora, né? Trabalhar bem a mente, o psicólogo da rapaziada, porque a gente tá dizendo de um Fortaleza, um time do Nordeste, que não tem costume de estar ali na liderança. Ontem mesmo eu estava assistindo o jogo do Bahia ao vivo e estava no celular assistindo o jogo do Corinthians com Fortaleza. E não foi um grande jogo, Zezito. Não foi um grande jogo. O jogo do Corinthians, aquele mesmo estilo de jogo, querendo jogar por uma bola. Quem viu e quem vê hoje o Corinthians, né? Uma vez o Wagner Mancini estava no Bahia e o Bahia deu 1-0 no Corinthians lá em São Paulo. A imprensa toda falando, o Wagner Mancini veio pra aqui jogar por uma bola. E o Wagner Mancini deu umas duras lá na imprensa de São Paulo, falando, não, o time jogou, se comportou normal dentro de uma grande, com uma grande equipe, né? Aqui dentro da casa dele, teve várias chances, não foi só uma bola. E o Corinthians hoje no campeonato, que é considerado um time grande, tá jogando por uma bola. É o esquema do Ramon Dias e o filho dele. É pegar o adversário de surpresa. Ontem a equipe do Fortaleza não fez um grande jogo, né? O time acho que está tremendo aí, não sei, alguma coisa acontecendo. O time aí na liderança, mas o que vale foi o resultado, né? 1-0, o Pikachu
fez o gol da vitória, muita festa em Fortaleza. O Botafogo tropeçou ontem. E aí agora é só manter a calma, a tranquilidade. Eu acho que tem 14 rodadas ainda para o final do campeonato. Muita coisa vai acontecer e vai rolar, né? Mas o Vojvoda é aquilo, gente, que a gente fala. Às vezes, o treinador tá numa equipe, quando as coisas não tá dando certo, a torcida começa logo a meter o pau, a criticar o treinador, pede para ir embora. Mas a diretoria do Fortaleza foi sábia em manter o Vojvoda. Tem um time na mão, um plantel que já conhece há muito tempo. Se é em outros lugares, já tinha de ir embora. Aí o cara veio, dá a volta por cima mais uma vez. Parabéns, o Vojvoda. Hoje eu considero, se não for o melhor treinador do futebol brasileiro, um dos melhores. Incluído aí com o Abel Ferreira. Então, Fortaleza tá aí. Tomara que fique ali, né? E tomara que também que o Bahia encoste. O Bahia ontem empatou. Daqui a pouco vamos falar sobre esse jogo. Mas primeiro eu vou chamar meu amigo. Boa noite. Zezito Oliveira. Boa noite, galera da minha querida Berimbau, galera de Humildes, de Feira Santana e região. Galego, tudo que queria se comentar em relação ao futebol, a rodada do fim de semana, você acabou de falar aí. Eu só vou aqui, como é que se diz, dar um reforço nas suas palavras e dizer que o Bahia, de qualquer maneira, fez um jogo, foi um jogo parelho, foi um jogo que não teve, uma hora o time melhorava, outro melhorava, não teve definido quem foi melhor no jogo e o reflexo da partida está no resultado. E quanto ao Vitória, infelizmente, Vitória não foi bem, pegou a equipe que é uma equipe muito boa, uma das melhores equipes do futebol brasileiro e infelizmente não conseguiu um bom resultado, mas vamos para frente para ver daqui para frente como é que vai ser o procedimento das equipes, principalmente do futebol baiano, e ressaltar a boa campanha que faz a equipe do Fortaleza, que sem dúvida, depois do Bahia, a melhor equipe do Nordeste, a equipe que se porta bem, está disputando aí Sul-Americana e outras competições importantes e se tornando uma das equipes mais importantes do Nordeste e como é que se fala, e demonstrando que do Nordeste também se faz bom futebol, porque a imprensa do lado do Grande Sul, eles não valorizam o futebol do Nordeste. Infelizmente eles vão ter que engolir Fortaleza e Bahia aí, até quando eles não aguentarem mais, viu, galera? 8 pontos, o América é o quinto com 35, o Avaí é o sexto com 34, o sétimo é o Goiás com 32, Ceará é o oitavo com 32, o Sport Recife também tem 32 pontos. Aqui na zona de rebaixamento é o 20º, último colocado com 18 pontos ganhos. Fortaleza 1, Corinthians 0. 18 é o 18º, Cuiabá 19º com 18 e o Atlético de Goiás é o 20º. Diz que toda situação de uma pessoa quando está na UTI sempre tem uma esperança, uma melhorazinha. Uma melhorazinha. E o Atlético de Goiás me parece que ganhou 2 seguidas. E tá aí em 18º, encostou com o Cuiabá e o bicho vai pegar. Lembra de Walter? Grande atacante do futebol brasileiro, o cara que já foi, o andarilho do futebol brasileiro. Ele tem mais um novo clube na sua carreira. Ele foi anunciado no último sábado como reforço do Rolim de Moura, lá de Rondônia. Ele chega para reforçar a equipe na Série B do Campeonato Rondonense 2024. O curioso é que a competição... Com o canal Giants, o próprio Neymar, com contrato no clube saudita até 30 de junho de 2025, se ofereceu para voltar ao Barcelona. Vale ressaltar que no ano passado, Xavi Hernández, então técnico do Barça, descartou a contratação do ex-companheiro de time. Juntos, eles foram campeões da Champions League de 2015. Ativo no futebol, o Barcelona tinha Nico Williams, do Atlético Bilbao, e campeão da Eurocopa pela Espanha, como plano A. No entanto, o jovem atleta de 22 anos optou por permanecer na região basca. As outras opções estudadas pelo Barcelona são o italiano Federico Chiesa, da Juventus, e o português Rafael Leão, do Milan. Sem Neymar, o Barcelona corre contra o tempo para montar o elenco da temporada 2024-2025. O clube tem somente até o dia 30, data para o fim da janela da transferência, para decretar quem fica e quem sai.
Neymar está lesionado, né? Em outubro do ano passado, Neymar sofreu 2 lesões importantes em um jogo da seleção brasileira. Na ocasião, em duelo contra o Uruguai pelas eliminatórias, o camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo. A previsão é que o atacante volte a entrar em campo no mês que vem. Então tá aí, o Barcelona descartou, tá vendo a situação do Neymar, acha também que não vai ser o Neymar como era antes, de antigamente, Neymar machucado, e preferiu descartar o Neymar. Zezito. E a equipe do Flamengo anunciou nessa segunda-feira a chegada do experiente lateral Alexandre. Ele tem 33 anos e o contrato da equipe italiana no meio deste ano. E mantinha a rotina de treino lá em Portugal, mas já já fechou o contrato com a equipe do Flamengo e poderá se apresentar a qualquer momento, galera. E para variar, o Michael ontem estreou bem, fez gol, fez uma grande partida. Volta já, aqui na Mix Bahia FM. Semana e do mês. Escolha sempre. O Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Temos também refrigerantes diversos e bebiam em Humildes. Tele Atis 75 DDD. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorgeana Chile, CREA número 051685. É a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. Telewatsapp é o 75999629940. É agora ou nunca. Chega de procurar os móveis que você tanto quer. Oferecemos descontos especiais no cartão de crédito e parcelamos em condições que cabem no seu bolso. Venha e faça seu cartão de crédito de Cássia Visa e saia comprando na hora.
Entre em contato pelo nosso WhatsApp 7531999508. Adicione nosso Instagram, @DecássiaBerimbau, ou visite nossa loja na Praça Benjamin Costa, número 21. Decássia Móveis e Conforto. Chegou em Berimbau o Laboratório Master Vida, o laboratório do povo, para você e sua família. Precisa de resultados? Conte conosco. Seu diagnóstico é nossa prioridade. Oferecemos resultados rápidos e confiáveis para a sua saúde, com tecnologia avançada para cuidar de você e sua família. Realizamos todos os exames laboratoriais, incluindo hemograma, glicemia, beta-HCG com resultados em até 2 horas após a coleta, teste do pezinho e coleta domiciliar. Só ligar e agendar seus exames no conforto do seu lar. E para você, amigo caminhoneiro, realizamos exame toxicológico. Visite-nos na Avenida Getúlio Vargas, 53, Galeria Flash Digital, Centro de Conceição do Jacuípe. Laboratório Master Vida, o laboratório do povo. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. De volta, sou eu. 18 horas 28 minutos aqui em Conceição do Jacuípe, 18h28, e temos áudio aí. Fala, meu amigo, boa noite. Boa noite, Jailson Santos. Você e todos os ouvintes da Rádio Mídias Online, quem fala é Cid Pio. O torneio o quadrangular da Independência aqui no campo. Começa nesse domingo, dia 1º, e terá o término do jogo no dia 8, viu? Com as equipes a equipe do Doutor, a equipe do Bahia do Ginipapo, a equipe Juventude aqui de Humildes e o Corinthians da Borda da Mata, viu? Quadrangular. Terá 2 tempos normal domingo e os 2 vencedores dos 2 jogos que passar faz a final no domingo, dia 8. Tá aí, meu amigo Cid Pio, grande torneio da Independência, começa domingo agora, né, e a final, grande final no domingo a 8 no distrito de Humildes. Vamos lá, torcedor, lugar, né, de diversão, alegria, lá no Jaqueirão, que é um estádio que é exemplar, um estádio decente, que tem sobre a administração, meu amigo Cid Pio, tá lá fazendo uma grande administração no distrito de Humildes. Então, torneio da Independência, tá na hora, né, Cid Pio? Tá na hora de movimentar ali os campeonatos. Eu que particularmente já participei de grandes campeonatos aí no distrito de Humildes e parou, né? Tá na hora aí do poder público fazer essa revolução, fazer uma grande mobilização, não só em Humildes, mas como em Feira e toda a região. O campeonato amador de Feira de Santana acabou praticamente. E Humildes, o próprio Cid Pio é prova, né? Tem o Silipão junto com o Bical, e algumas pessoas que já foram até treinadores da seleção de Humildes. Humildes já foi campeão do torneio distrital e não temos um campeonato na sede. Então tá na hora de promover aí esse campeonato na sede. Vamos ver, né, se dentro dessa situação aí do torneio da Independência, Zezito, se promova algum outro campeonato lá do distrito de Humildes, que era sempre pujante, sempre forte, e eu que já tive o prazer de disputar, você também, Zezito Oliveira, já disputou o campeonato do distrito de Humildes. Galego, é para parabenizar a iniciativa do nosso amigo Cid Pio e aprovar a iniciativa dele, porque o futebol de Humildes praticamente acabou e estamos precisando de pessoas para dar uma injeção aí, para ver se volta pelo menos fazer uns jogos aqui, porque o Humildes tem um estádio para quê? Para que aquele estádio? Não tem jogo. Para que aquele estádio? Então vamos voltar aí, revitalizar o futebol, voltar a fazer campeonatos, torneio aí, para ver se a prefeitura apoia essa iniciativa e dá um incentivo lá para o estádio voltar, ativar o Jaqueirão, que é muito bonito, dia de domingo de tarde um jogo, dia de domingo de manhã. A população vai ficar muito grata por essa iniciativa do nosso amigo Cid Pio.
Tem alguma coisa a mais, Zezito? Não, por enquanto não. Pois é, vamos aqui falar aqui falar do Rubro Negro logo, do Rubro Negro Baiano. Falar do Vitória. O Vitória perde para o São Paulo, chega a 3 jogos sem vencer e segue no Z4. Alô, meu amigo Cid Pio. Cid Pio tá com dor de cabeça aí, né? Dor de cotovelo, né? Meu amigo Formiguinha. Alô, Formiga. Balde Humildes. Alô, Bal. Torcedores rubro-negros já tá com a cuca aí esquentando. Romi também é Vitória. Romi, alô, Romi. Torcedor do Vitória, Romi. Isso. Tá com cabeça inchada, hein, Romi? Cabeça inchada, time na zona de rebaixamento. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. O Vitória joga dentro de casa, se eu não me engano, né? Próxima rodada do campeonato. Vasco da Gama, que tá embalado também. Vamos lá. Pressionado após os tropeços contra a Bahia. 2-0 e Cruzeiro 2-2. O Sport Clube Vitória entrou em campo neste domingo precisando vencer para deixar a zona de rebaixamento. Porém, com um péssimo início de jogo, sofrendo 2 gols em menos de 30 minutos, o Leão acabou perdendo para o São Paulo por 2-1 no estádio do Murumbis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O William Gomes, né? William Gomes e Eric marcaram para o time paulista, enquanto Alejandro, cobrando um pênalti, descontou. Com a derrota, o Leão permanece com 22 pontos e dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação. Já o time paulista superou Bahia e assumiu o 5º lugar, com 41 pontos. Eu, particularmente, assisti o jogo ontem. Vitória não fez um primeiro tempo digno das cores do Vitória. E detalhe, né? O William, um jogador novo, né? Juvenil, júnior do São Paulo, fez um dos gols, um golaço. E o Eric que jogou aqui no Vitória. Nem Caleri, nem jogadores medalhões fizeram gols ontem lá no Murumbis. Caleri fez uma, mas tá impedido. Lembra bem aqui o Gabriel. Então, o Vitória foi um Vitória apático no primeiro tempo, se deixou dominar pela forte marcação da equipe do São Paulo e pelos talentos aí dessa garotada. E principalmente do veterano Lucas Moura, que deitou e rolou. Deixar o Lucas Moura jogar, meu irmão, é complicado. Ele deu um passe de calcanhar, que a bola enfiada para Eric no segundo gol de São Paulo, que foi coisa de cinema. Ele abriu todo o meio de campo da equipe do Vitória naquele toque de calcanhar. E aí, rapaz, não deu outra. Wagner Leonardo falhou no primeiro gol, a bola não pode ser virada. Zagueiro experiente, vamos aqui crucificar o Wagner Leonardo, jamais. É um cara que tá carregando esse piano nas costas aí do time do Vitória há muito tempo. Mas ele sabe de que errou. Que bola ali daquele lado virar para o meio da área, né? Essas viradas de jogo não pode, não existe. Se nem baba, acontece mais. Enfim, segundo tempo, Vitória tentou com algumas mudanças, deu certo. Vitória foi para cima, teve o pênalti. E quase que no final o Carlos Eduardo pega um gol. Se aquela bola do Carlos Eduardo pega em cheio, a bola entraria. Porque primeiro que o Jambré não aspira a confiança. O goleiro reserva da equipe do São Paulo. Então a equipe do Vitória perdeu, sofreu ontem mais uma vez uma derrota. Aí se preparar aí agora para enfrentar o Vasco. É um jogo decisivo dentro do Barradão, onde a equipe do Vitória não pode deixar escapar ponto. Chegou a hora da onça beber água. É aquilo que a gente sempre está falando aqui. Teve muita empolgação por parte de Fábio Mota, muita conversa de Sul-Americana, isso e aquilo. E o Vitória vai lutar, e se ficar, já está de bom tamanho na primeira divisão. Então é jogo difícil contra o Vasco que joga hoje contra a equipe do Atlético Paranaense. Então o Vasco vai em busca da vitória para chegar aqui mais tranquilo também no jogo contra o Vitória no Barradão. Ontem a falta, né, que fez o Mateuzinho, que foi saiu machucado. E que vencendo o destaque do time. E quem vencendo o destaque da equipe do Vitória, muitos jogos, também um garoto jogando, vai desfalcar, deve desfalcar contra o Vasco da Gama e vai fazer diferença, porque uma contusão muscular não é rápido que o cara volta. Então o Mateuzinho vai fazer muita falta aí nessa reta final do Vitória na competição, Zezito. E com a derrota, o Leão permanece com 22 pontos e dentro da zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar. Já o tricolor paulista superou o Bahia e assumiu o 5º lugar com 41 pontos.
Então o Vitória teve uma grande oportunidade, que na verdade eu apostaria sempre, ninguém apostaria em um resultado positivo de Vitória pelo fato do jogo não ser aqui no Barradão. E pelo menos deu a lógica, e vamos esperar que no próximo jogo o Vitória faça papel melhor do que foi esse. A gente bem que esperava um resultado positivo, pelo menos empate, pelo que o Vitória apresentou contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, 2-0, um time lúcido, compacto, né? O Carpini armou um esquema para ganhar o Palmeiras, e fez um esquema muito bem montado. E ontem o São Paulo com alguns desfalques, né? Entre eles o Luciano, o Nestor também não jogou, o próprio goleiro, o Rafael, seu lateral esquerdo, o Ferreirinha também machucado. Enfim, esperava-se pelo menos um empate do Leão da Barra lá no Morumbi. Mas enfim, o Carpini lamenta gols sofridos pelo Vitória no início, causa abalo emocional, né? O Carpini lamentando o gol, foi muito rápido, tomar um gol com 5 e 6 minutos causa um abalo emocional, e a equipe demora muito tempo para se reencontrar na partida. Essas oscilações de jogos bons e jogos não faz parte, né? Essa oscilação de jogos bons e jogos não faz parte. Pecamos pelo primeiro tempo, não foi bom, não competimos da maneira que a gente vinha, não só no retorno, mas em outros jogos. Estamos otimistas para brigar até o final do campeonato, afirmou Carpini em entrevista após o jogo. Segundo tempo, as mexidas surtiram efeito. A equipe melhorou um pouco, controlou mais o jogo, diminuiu o ímpeto do São Paulo, mas pouco volume ofensivo. Criamos 3 ou 4 chances de gols. O São Paulo não criou muito, mas foi efetivo. Não podemos errar de maneira que a gente errou. Sabemos que aqui não era nosso campeonato. A gente queria beliscar ponto, mas é outro campeonato. Nosso campeonato é domingo, em casa, contra o Vasco. Mas próximo nessa briga, depois temos uma sequência de confrontos diretos, Atlético de Goiás e Juventude. São esses jogos que a gente precisa se preparar melhor, ver os erros, alguns recorrentes, seguir trabalhando, dando confiança ao grupo, que tem tentando fazer aquilo que é proposto. Para resumir, isso tudo pagamos pelos primeiros tempos, completou. Temos boas peças, bons atletas, mas alguns com características muito parecidas. E isso tem dificultado mais o nosso rumo defensivo. Apesar de estarmos sempre marcando gols, completou o técnico. É aquilo que eu falei daqui a alguns minutos. Vitória brigando, vai brigar para não descer. Não era um jogo, como diz o Carpini, mas dentro de uma competição a nível nacional, se você estiver ali para disputar pela zona de rebaixamento, também não faz sentido. Mas vejamos, pelo plantel, pela qualidade, o elenco que o Vitória tem, o Carpini está sendo coerente em falar que o jogo dele não foi ontem, o jogo dele é contra a Atlético de Goiás e Juventude, mas contra o Vasco tem que beliscar a vitória de qualquer maneira, Zezito. Já a equipe do São Paulo tem um novo compromisso na quarta-feira, diante do Atlético Mineiro, lá no Morumbi, às 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E pela Série A ele só volta a jogar no próximo domingo, às 18h30, contra a equipe do Fluminense, lá no Maracanã. 18h40, tem comercial, Gabriel, tem comercial. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis.
No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 96654 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorge Ana Chile, CREA número 0516-85897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. TelewhatsApp é o 75999629940. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Voltei, 18 horas 45 minutos. Jogadores saem lesionados e preocupa o DM do Vitória. Rapaz, ontem a bruxa ficou solta lá no Morumbi. A assessoria do Vitória informou que Mateuzinho sentiu dores na parte posterior da coxa direita em um lance isolado e precisou ser substituído aos 25 minutos do primeiro tempo por Carlos Eduardo. Ele será avaliado no retorno a Salvador. Ricardo Hiller, por sua vez, sofreu uma luxação no ombro e foi substituído antes do início do segundo tempo pelo zagueiro Edu, que já era para ele começar com o Edu, não botar o Caio Vinícius de zagueiro. Em entrevista após o jogo, o técnico Thiago Carpino lamentou a possibilidade de não contar com meia Mateuzinho. Ele frisou que não tem no elenco outro jogador com a mesma característica. A gente precisa esperar, fazer o exame de imagem. Claro que faz falta. É uma característica que não temos reposição no elenco. Jean Mota joga mais por trás. Não é agudo e agressivo como o Mateuzinho. Vamos primeiro entender o que aconteceu e pensar o próximo passo para o jogo do Vasco, disse o Carpini. Então tá aí, preocupação clara e evidente com o jogador mais talentoso
da equipe do Vitória, que é o Mateuzinho. Claro que faz diferença, não tem como não fazer diferença, faz sim. O Mateuzinho faz a diferença hoje pela fragilidade do elenco da equipe do Vitória, Zezito. E falando do Vitória, tem aqui uma reportagem que 90 minutos tem sido muito tempo, tem sido tempo demais para o Vitória jogar futebol. O Rubro Negro é o dono da pior defesa do campeonato brasileiro, ao lado do Atlético de Goiás, que tem a segunda metade do jogo com o Fantasma. Nesse período que o clube sofreu 63% do gol na competição, de ponto corrido até agora. Vou ver aqui. O cenário já tinha acontecido nas últimas 3 derrotas contra o Bahia, Flamengo e Grêmio, e voltou a se repetir no empate contra o Cruzeiro. Na ocasião, o Rubro Negro abriu 2 gols de vantagem na etapa inicial, mas não sustentou o resultado com um jogador a menos no segundo tempo da partida lá no Barradão. Então, Vitória está sendo considerado, Galego, a defesa do Vitória está sendo considerada uma das piores defesas, a mais vazada do campeonato. Aí não vai para lugar nenhum, porque o time tem que começar, eu acho que o esteio do time, de um clube de futebol, é a zaga. Se tiver pode fazer 50 gols, mas vai tomar 100, então não adianta. Tem que ser no mínimo 50% para cada um, aí ainda vai, mas o time como o Vitória, que só toma gol e não faz, meu amigo, aí haja caixão, viu, velho? Com certeza, Zezito Oliveira, Vitória tem a zaga mais vazada da competição. 18h48, falar agora do Bahia! Falar do Esquadrão que jogou ontem na Fonte Nova 0 pela 24ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Esquadrão chegou aos 39 pontos na 5ª colocação, mas ainda pode perder posições até o complemento da rodada. Aqui já foi a matéria de ontem, né? O Bahia não vai perder posição, o Atlético do Paraná não ganha, não passa o Bahia no jogo de hoje. Se ganhar da equipe do Vasco, nem o Vasco, né, pega a posição do Bahia. Então o Bahia já dormiu tranquilo aí e vai dormir tranquilo até a próxima rodada do Brasileirão. Em um primeiro tempo com muitas faltas e desavenças entre Marlos Freitas, Caio Alexandre e Jean Lucas, que resultaram em cartão amarelo para os 3. Os times ficaram devendo futebol e os goleiros praticamente não trabalharam. O Bahia criou as melhores chances em chutes da entrada da área com Jean Lucas e Cauli. O primeiro tempo fraco, né? Um primeiro tempo onde o jogo ficou trancado, o jogo ficou ruim de se ver, principalmente no meio de campo, e o jogo foi um jogo monótono, um jogo fraquíssimo das duas equipes. Agora o segundo tempo não. Segundo tempo, depois da sacudida dos dois treinadores nos seus elencos, aí o jogo ficou digno de dois times que lutam para ser campeão. Depois o Bahia cresceu na competição, no jogo, e aí teve lá o John como o telespectador da partida de ontem. E ontem foi escolhido como o melhor jogador da partida pela sua defesa. Então, quem tomou conta do jogo foi o John. E o Marcos Felipe também, fazendo grande... Como tá em boa fase o Marcos Felipe, viu, cara? Goleiro baixinho, mas que tem um reflexo aprimorado, né? Ainda tem gente que mete o pau, que crucifica o Marcos Felipe. Mas, enfim, jogaço de bola pelo segundo tempo. Pelo segundo tempo ontem, foi um jogaço. Aqui é o Bahia preocupado com o Flamengo, quarta-feira, no primeiro tempo. O time considerado titular, que eu até me surpreendi com o Rogério Ceni, ele colocou o time titular. Aí os caras ficou ali, rapaz, se a gente der tudo aqui, a gente vai correr demais, tem um Flamengo. Eu acho que ficou alguma coisa na mente dos atletas do Bahia, pensando já na partida de quarta-feira contra o Flamengo. Que daqui a pouco vamos fazer a matéria, que até briga na Fonte Nova por ingresso. Não vai esgotar, não vai ter ingresso nenhum para quarta-feira mais. Então faltou mais ânimo, mais coragem pro Bahia atacar no primeiro tempo. E pegou um Botafogo que vai brigar até o fim para o título da competição. Botafogo é uma das grandes equipes hoje no futebol brasileiro. É um time que não se entrega nunca. É um time brilhoso. Um time que encara por igual para aquele tipo de equipe de futebol. Não foi à toa que eliminou o Palmeiras da Libertadores. E o Bahia segue dando esperança ao seu torcedor, viu, galera?
sobre uma possível classificação direta para a fase de grupo da Libertadores. Afinal, a equipe está na 6ª colocação da Série A com 39 pontos conquistados. E para se classificar, tem que disputar as fases de eliminatória da competição internacional. O tricolor precisa fazer ao menos 25 pontos até a final da competição, que ao todo são 45 pontos que ainda estão em disputa. Vale lembrar que as informações são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais e com base nas metas atingidas nas últimas edições da competição. Já para conquistar a vaga na pré-Libertadores, a equipe comandada por Rogério Ceni precisa apenas de 18 pontos e para a Sul-Americana a pontuação é de apenas 10 pontos. Então o Bahia pode disputar uma dessas competições se manter essa constante de vitórias no campeonato. Eu acho que pelo andar da carruagem, ou na pré-Libertadores ou Libertadores, o Bahia vai encaixar, vai chegar, viu? E o Rogério ontem falou que o destaque do jogo foi o John. Acho que o torcedor aplaude não o empate, mas a maneira como o time tentou vencer até o fim. Um jogo equilibrado, boa parte dele, com predominância final nossa, mas tiveram 15 minutos que o Botafogo nos apertou. Fizemos trocas, nosso time melhorou, teve 3 grandes oportunidades, John fez grandes defesas. O torcedor aplaude o comportamento, né? O comportamental, como nos comportamos tentando vencer. Não coloca empate como sabor de vitória. É empate com sabor de empate. Mesmo seria importante vencer e chegar aos 41 pontos. Mas vale destacar que estamos jogando contra uma grande equipe que enfrentamos 4 vezes no ano, com bons resultados. Hoje talvez foi o jogo que mais merecemos e tivemos oportunidade de gol para ganhar. Infelizmente a vitória não veio. Talvez o grande personagem do jogo tenha sido o John, goleiro do Botafogo. Pontuou o Rogério Ceni. Acho que o placar ideal ontem na Fonte Nova era 2-2, principalmente no segundo tempo, meu amigo Zezito Oliveira. E destacar a atuação do goleiro. O Marco Felipe foi fundamental no resultado de ontem, fez belas defesas e vem se tornando um dos principais jogadores da equipe do Bahia, viu, goleiro? Rapaz, o Ronaldo tá informando aqui, um abraço ao Ronaldo Alves. Valor do ingresso, cambista vendendo R$600, viu? R$600 para o jogo do Bahia quarta-feira. Vocês que são amantes do futebol, que gostam aí do Bahia e do Flamengo, pode ir lá comprar ingresso de R$600. Eu não vou, eu tô aqui. Por mim tem passagem livre. Assino o jogo aí, se der. Se não der sono, eu assisto o jogo. Se der. 600 pau! Você vai, Zezito? Você disse que tá com bala na agulha aí, Bora, sair daqui de noite pra ir pra Fonte Nova, Deus me livre. Eu posso ir assim se for um dia de domingo pra dar uma passeada, mas dia de semana tô fora. Rapaz, técnico do Botafogo vê empate justo com o Bahia e valoriza ponto somado. Rapaz, quem é que não valoriza esse pontinho ontem e nessa altura do campeonato? Foi uma boa partida do futebol. Uma boa partida de futebol. Muito difícil para nós, para voltar o foco na competição. Depois de uma semana muito intensa, tivemos um jogo bastante disputado. Faltou gol para podermos vencer. Mas podemos dizer que foi um resultado justo. Podia ter gols, mas o empate não me parece que ficou longe do que produziram as duas equipes. Analisou o Arthur. Somamos mais um ponto no campeonato, mas não é um duelo individualizado. Queríamos ter vencido. No primeiro jogo poderíamos ter vencido também. Arriscamos tudo para isso. Vocês viram a postura da equipe. Não foi uma equipe que ficou lá atrás. Pressionamos. Não posso exigir muito mais do que eles fizeram. Para mim foi o suficiente. Faltou vencer para somarmos os 3 pontos. E é somar cada ponto até o fim do campeonato. Então, o treinador do Botafogo, claro e evidente, faz elogios à equipe e ele pegou a equipe do Bahia, que dificilmente ele venceu, né? Acho que não venceu nenhuma. O Botafogo esse ano, a equipe tricolor, e ele tem que valorizar esse pontinho que ele ganhou ontem na Fonte Nova. Como eu falei aqui, o Botafogo é uma grande equipe, o time está jogando muito bem, ajustada, compactuada, sabendo o que faz dentro de campo, tem como suas principais peças aí o Luiz Henrique, né? E o Jean, tem um menino lá, o Igor Jesus, que ele é finalizador, né? À toa que é o titular, ganhando a posição do Tiguinho Soares, Zezito. E fora dos planos lá da equipe do Fenerbahçe,
que parece que é da Alemanha ou Suíça, alguma coisa aqui, da Turquia, o zagueiro Luan Pérez pode deixar a Turquia e retornar ao futebol brasileiro nessa temporada. Segundo informações, o defensor de 30 anos está na mira de Bahia, Vasco e Santos, porém, quem está mais próximo da contratação do atleta é o Santos, que já avançou nas negociações. Então, se não der certo lá, de repente pode aparecer mais um zagueiro na equipe Bahia. O rapaz é novo, 30 anos, e já serve para reforçar o banco do Bahia. E já tem árbitro aqui, viu? Confirmado para o jogo Bahia e Flamengo. O árbitro confirmado via sorteio é o paulista Rafael Claus, que faz parte do quadro da FIFA e que representou a arbitragem brasileira,